Hello, hello! Voltamos para mais um episódio de Temtem. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixa aí seu valeu demais, seu hype, deixa aí seu membro. Opa, como assim seu membro lá, ele? Caras, vamos lá. Enquanto eu vou dando um recado, primeiro deixa eu relembrar o que eu tenho pra fazer. Será que eu recarrego o Torchlight? Acho que não, né? A gente tem que explorar esse cantinho aqui. E depois todo o resto. Eu esqueci, né? As pessoas deviam estar... Quem assistiu até o final do episódio passado devia estar angustiado que eu esqueci de colar os adesivos, né? Então esse episódio vai ter muito adesivo pra colar. E, enquanto isso, né? Além do seu like, da sua inscrição, lembre-se de deixar seu sub também na Twitch. A inscrição lá na Twitch também. Meio altinho o volume, não acham? Aqui meio que ferrou. Eu nem lembro tudo que eu tenho que falar, mas eu sei que na descrição desse vídeo e de todos os outros aí tá os links. Me ajudam muito no canal aqui, né? Formas gratuitas de me ajudar. Toda vez que tu for comprar alguma coisa na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre ou até mesmo na nuvem, um jogo digital, né? Lembrar de mim, né? Entrar no link da descrição desse vídeo aí do resto aí, os links que estão no perfil do canal também. E fazer suas compras. É assim que vocês vão me ajudar, rapaziada. É assim que vocês vão me ajudar. Agora uma coisa é certa. O Dindri se machucou. Então aqui eu vou trazer o Adoroboros. E aqui eu finalizo o Barnish. Entendi o que significa aquela coisa. Eu perdi a rodada, então. Isso foi triste. Caramba, não me deu dano. Tá, beleza, me ajudou, né? Latimus, tá, vai ser bem ruim aqui pro Dindri. Porém, agora eu não trouxe o Doroboros, até foi bom, porque o Gasma vai fazer um melhor serviço aqui. Ó, o Noxolot ali sentou... era a animação. Beleza. Galera, pra ficar sabendo de vários anúncios, promoções nos jogos relacionados ao canal, anúncios, eu digo trailers também, né? Tudo relacionado ao mercado de Monster Taming. Novidades, atualizações, né? Novos jogos demo aí, tudo que existe no mercado de Monster Taming, eu aviso em primeira mão lá no grupo do Discord, então... Faça parte do nosso grupo. Lá também a gente conversa a respeito dos jogos aqui que a gente joga e não só os relacionados ao canal. Galera, troca Tenten, galera troca Coromon, a galera joga Pokémon. É um pouco de tudo lá, rapaziada. Façam parte desse grupo maravilhoso. Beleza? Quem tiver Amazon Prime pode dar um sub de graça. Um subzinho de graça na Twitch, né, galera? Não se esqueçam disso, apoiem o canal. O grupo de membros sair também, beleza? Tamo junto. Live Pix tá aí na descrição também. Quem quiser mandar sua Live Pix também, aparece ao vivo, né? Esses foram os recados, rapaziada. Esses foram os recados. Eu confesso que foi uma correria começar a live, tô atrasado, então eu meio que esqueci o que eu costumo falar, né? Segundou, galera. Segundou daquele jeito. Olha, talvez seja meio arriscado fazer o que eu vou fazer, mas eu não vou recuperar meus Tentens agora. Se eu precisar, eu uso o item no meio da batalha. Não tem nenhum Cocossoto por aqui mais. Isso aqui não é alguém da resistência, né? Vou batalhar igual, bora. Pô, é sempre uns velhos, né? Que fazem parte da resistência. Aqui não vai ser bom pro Dindri, novamente. O Dindri é bem ruim nessa região, inclusive, né? Eu vou trazer o Gary, óbvio. E aqui, um foguinho contra o Wolf, né? Se bem que o Wolf é vezes 4 aqui, né? Nossa. Meu lance aqui vai ter que se atacar primeiro que o Wolf.
Porque se eu atacar primeiro, eu derroto o Pico. Nossa, tirou muito pouco do Wolf aqui o meu Raze. Muito pouco. Ah, não ataquei primeiro. Isso aqui foi uma lástima. E aqui praticamente um se ferrei, né? Praticamente um GG, né? Devia ter posto do Gasma pelo level, né? Mas vamos aqui. Bomba nociva, né? Bomba nociva ser bom contra o Hulk também. Aqui, né? Eu tenho um golpe forte pra dar. Ai. Pedra resiste a tóxico, eu não sabia. Olha aí, ó. Ô, desgraça. Já é dizer, né? Agora vem o Dindry porque vai dar bom, vai dar bom. Uma prioridade baixa assim não tem como, né? Aí. É o GG. Agora eu vou ser obrigado a voltar a carregar meus Tenten, né? O problema é que o trajeto de volta é longo. O trajeto de volta é bem longo. Imagina se aqui recupera Tenten. Eu não vou ter como fugir de batalha por aqui. Não! Ah, eu acho que eu sei o que é essa passagem aqui. É aquela passagem que estava bloqueada entre Quetzal e Kizua. Ali realmente vai ter onde recuperar os Tenten. Se eu sobreviver, né? Se eu sobreviver. Eu vou ter que arriscar. Não deu bom. Ai, não sabia que ia ser hit kill, cara. Mas tá de boa, aparentemente. Acho que o Gasma ajuda bem aqui. O Crane. Aqui é tipo assim, ó. Vai ser neutro também no Vulcrane. Tá de boa, tá de boa. Calma, a vida tá de boa. Deu bom. Aqui deu bom. Porque aqui agora... Aqui agora é... A daguinha aqui. Choquinho aqui. Não tem jeito. Toma-te. Aí só vai restar um, né? Aí é normal, beleza. Não elemental neutro, né? Aqui é... Adoroboros. E aqui. Ouroboros resiste a golpe tipo normal. Neutro, né? E dá super efetivo em neutro com mental.
Aqui eu vou até fazer isso para o Ouroboros atacar primeiro, dar dano, super efetivo. Aí. Aí, tá feito, né? É, como eu... Nossa, meu drift, meu Deus, analógico. Realmente, ó. Maravilha. Aqui eu vou aproveitar. Vou trocar o item do Gario, né? Vamos ver qual que eu boto nele. Não. Pode ser, né? Ele é fraco contra cristal e raio. Se bem que aqui também... Que eu encontro mais golpe? Eu acho que eu tomo mais golpe do tipo... raio, né? E agora vamos botar aqui o mantinho pra ganhar XP. Tá feito. E agora podemos seguir, né? Podemos seguir. Só um level alto, né? E aqui vai ser de boa. Não tão de boa assim, mas de boa. É, devolvi o dano, ele não me derrota, né, com o próximo golpe. Já eu derroto ele. Se exauriu. Foi muito além, né? Beleza. Agora eu vejo o que tem aqui. Agora eu batalho contra esta dupla. Não li nem lerei. É aqui. Aqui péssimo, né? Se eu atacar primeiro, eu dou um dano bom no Mudred, pelo menos. Porque o Raken... É que se bem que o Raken pode atacar o Turtnite, mas eu não acho que vá. Acho que vai derrotar o Dindri. É que uma pessoa faria, né? E a IA desse jogo, ela não é burra, né? A IA desse jogo não é burra. Mas o Mudred é Deus. Isso, sobrou o Rake agora que eu vi. Ah, Gario aqui. Gario com tudo aqui. Vem, minha gata. E aqui eu já posso atacar assim, e aqui acabou. Ai. Será que vai dar a brasa primeiro? Ah, recuperou primeiro. Ah, porque é na ordem, né? É na ordem de acontecimento dos fatos. Boa.
meu gatinho. Grudinho. É muito querida essa gata. Deixa... Tá, agora é voltar, né? Eu não vou conseguir passar pro lado esquerdo ali. Provavelmente algum... É, são 2 itens ali, né? Dizer algum item raro, mas deve ser uns 2. E nem deve ser grandes coisas não, né? Conhecendo esse jogo. Tá, agora... Eu cheguei a explorar aqui pra baixo, não, né? Não, eu cheguei a explorar aqui pra baixo. Deixa eu até recuperar a galera, porque... Depois é só cruzar aqui e recuperar, né? Então... Ué. Fala, Conan. Cheguei assistindo escondido no trabalho. Valeu pela moral, Conan. Tamo junto, tamo junto. Ai, meu analógico. Nossa, sério, não acredito que meu drift tá assim. Grande Conan. Segundou, né? Segundou, quase 6 da tarde. Quem fez, fez. Acabou a semana. Ah, deixa eu ver se não tem nenhum item escondido pra cá. Beleza, vamos entrar aqui. O que é isso aqui? Nossa, já? Túnel Ju. Eu não vim nesse túnel, né? O túnel Ju, ele é o de Vumbi. Eu achei que o outro túnel era de Vumbi, mas não, né? O outro túnel do deserto lá. Não, eu já vim aqui, não vim? Não lembro. Não lembro. Não, já vim aqui sim. Já vim aqui sim. Eu lembrei das... Essas rochas. Lembrei. Lembrei dessas estalagmites no meio do laguinho. Então tá, vamos voltar pra praia. Ué, essas batalhinhas assim tão de sacanagem comigo, né? Com my person. Ué, eu já tinha conversado com essa... Já, né? Que eu vim daqui, né? Tá, Acho que não vai ter nada pra cá de item escondido, né? Mas não custa nada dar uma olhadinha. Vai que o nosso primeiro Luma chega, hein? Que vai ser um problema, porque daí esse Droply vai ficar em forma de Droply até o level 80. Essa musiquinha aí. Musiquinha árabe, indiana, sei lá eu. Surfando na água. Agora mudou a música, né? Eu é que não vou ficar na água mais. Se tiver um item aí, como eu disse, né? Não vai ser nada de muito importante. Vamos ver o que tem pra cá. Eu já vi, né? Tá, aqui onde eu abri a porta. Uma dama aqui. Lá em cima eu vi que tem item. Nós vamos por Ordem. Tá, e aí aqui eu dou no Big Desert. Big Desert.
Parapapapam, parapapapam. Cara. Enquanto isso, ó. De folga, né, galera? Ah, um item aqui, ó. Caramba. De folga, ó. E aí, minha gata? Dormindo em cima da minha mão, não consigo nem mexer direito aqui. Ela é prioridade, galera. Ela é prioridade. Ah. Vamos pegar o itemzinho que tá pra cá. Ué. Ai, perdão, gatinho. Botei a cadeira sem querer aqui, deu mais no meu pé do que ela se assustou. Ah, é que eu posso comprar doce de fruta. Que eu nem é... Ah, claro, né? Os doces de fruta eles aumentam os EVs, né? Digamos assim. Tá, vamos dar uma exploradinha aqui. Ô, cara. É a sulista também, né? Tu é de onde? Tô de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E tu é da onde, Conen? Porto Alegre. Olha aqui. Recebendo banho. Como se eu não tivesse lavado as mãos, né, gata? Navegantes, cara. Santa Catarina, que legal, cara. Tem um amigo meu morando em Navegantes. A gente foi colega de faculdade. Ele se mudou no passado pra Navegantes. Nunca fui pra Navegantes, mas a minha esposa é de Blumenau. Ela já foi pra Navegantes aí. Pegar avião. Conheço a região, né? Mas conheço só as estradas da região. Nunca estive em Navegantes nem em Itajaí. Pô, e esse problema de drift do meu controle, além de me preocupar pelo problema financeiro que isso me acarretou... Quer dizer, ainda não me acarretou, né? Mas foi um mau investimento. Além disso, tipo assim, ele buga porque o personagem fica parado, mas é como se o comando de andar tivesse ativado. Ou seja, aqui agora, acho que não deu pra reparar, mas várias vezes aconteceu o personagem tá parado e pegar a batalha igual. Eu odeio isso. Tipo agora. Agora eu fui caminhar, o personagem andou parado. Trabalha em um lugar pouco conhecido, Beto Carreiro. Venha conhecer um dia. Caramba, tu trabalha no Beto Carreiro? Caramba! Pô, eu tinha que ter sido inscrito do canal ano passado, cara. Eu passei meu aniversário no Beto Carreiro. Podia me conseguir uma regalia pra entrar, porque eu fui comemorar meu aniversário no Beto Carreiro, porque até onde eu sabia... aniversariante ganhava uma entrada grátis ou meia entrada, sei lá. Aí na minha vez não tinha. Na minha vez não rolou. Mudaram a regra. Olharam pra ti, pra ti não. É... Caramba, Beto Carreiro. Eu fui no Beto Carreiro acho que 2, 3 vezes na minha vida, é. Eu fui no Beto Carreiro, eu tinha 13 anos, depois eu fui com 15, eu acho que foi isso. E aí depois, né, no meu aniversário de 30. Olha que legal, né? 30 no Beto Carreiro. Olha o coelhinho, ADM, eu tô vivo. Ah, que bom, cara, até estranho que tu não tinha chegado mais cedo. Tentaram me derrubar, mas eu sobrevivi. GG Easy, né? GG Easy, Good Game Easy. Quem tentou te derrubar? O sistema? O teu chefe?
A faculdade? Quem tentou te derrubar, Coelhinho? Ou os três. Ou os três tentaram te derrubar. Ó o Cone. Era gratuito em 2023 tirar a cortesia. Sim, é o aniversário eu comemorei em 2024, né? Tipo assim, até 31 de dezembro de 2023 tinha cortesia. 1º de janeiro cortaram e me ferrou. Ah, fazer o quê, né? Coisas da vida, né? Coisas da vida. Tá, deixa eu ver. Eu não explorei nenhum daqui dos lados, né? Eu vou ter que entrar casa por casa. Beleza. Não, mas aqui do lado direito eu cheguei a explorar, né? Do lado direito eu cheguei a explorar até chegar na praia. Tá. Então lado esquerdo, ótimo. É só explorar o lado esquerdo e chegar na missão principal. Beleza. Tá, vamos começar por baixo. É de cima pra baixo. É de cima pra baixo. O Beto Carreiro antigamente tinha uma musiquinha, né? Se ela não era uma musiquinha, era tipo um logo, um merchan, sabe como é que fala? É a musiquinha do Beto Carreiro. E aí fazia um barulhinho extremamente TV anos 90. Não sei se não adaptaram para um som mais atual, né? Porque é muito cringe, né? Essa musiquinha. Muito anos 90 os efeitos sonoros, né? Coitado, Beto Carreiro. Coitado não, né? Tá num lugar melhor, né? Um lugar melhor, né? Mas coitado dele que foi sem me conhecer. Foi sem presenciar aqui as aventuras de Sapatinho Joga. Cara, é aquela coisa, né? Não tem exclamação na cabeça, provavelmente não é missão secundária. Tem lixeira na casa, provavelmente item pra eu roubar. Vamos partir desse princípio pra facilitar aqui a jornada. Ó, tem até hoje essa musiquinha, mas só deixaram mais moderna. Ah, que bom, né? Que bom que modernizaram, né? Que bom que modernizaram. Aí, galera, quem precisar ir pro Beto Carreiro, chama o Conan aí, galera. Nada que um Pix não ajude, né? Não há nada que um Pix não ajude. Opa, ah, sim, né? As escadas totalmente na vertical levam pro andar de cima. O que também não foi um grande problema, né? Eu só vou descer a escadinha ali porque eu vi que tinha uma pessoa pra conversar. Esse quadro... Imagina tu acordar e ver esse quadro, cara. Que terror, né? Não é um quadro muito agradável pra se ver, tipo assim, sei lá, acordando à noite. Opa, minha comissão agradece? É, olha aí, ó, viu? Chamem o Conan aí, galera. Quem quiser ir no Beto Carreiro, entra aí no Discord. Exclamação Discord, entra aí no Discord do canal. Vai direto lá chamar o Conan. E, cara, vou te dizer, meu, é divertido, cara. É divertido. Beto Carreiro. Quem mora em São Paulo vai dizer, ah, que o Hop Hari, mas assim, ó, eu nunca fui, então até agora o melhor parque brasileiro é o Beto Carreiro, até que me apresentem um melhor. Quem quiser fazer uma parceria e me levar pro Hop Hari aí. Só vou dizer que é melhor se tiver. Se for membro do canal, se tiver aí no grupo aí. Senão eu não vou puxar saco. Já vai sendo preparado. No fim eu prometi na escadinha ali embaixo, fiz toda... Esse aqui vai subir também, né? Pro andar de cima ali, então... Deixa eu vir nessa escadola aqui. Eu sei que o velho não vai falar nada pra mim. Ah, não, não, velho, é um cara ou uma cara, né? Não sei. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Às vezes aparece um item novo, né? Isso aqui é uma player. Ou um player. Tá.
Então vamos vir nessa casinha aqui, descer essa escada na vertical. Esse tipo de escada aqui pra subir é uma boa, é pra descer que é o problema, né? Ah, um quadro no chão de cabeça pra baixo. Tá, vamos ver. A interrogação aqui com esse tamanho, né? Ara. Nossa, eu não me lembro. Ah, Ara é aquela artista. Ah, essa criança é filha da mina lá de Denise. Quanto tempo? Olá, sapatinho. O que você tá achando da sua aprendiz, Sara? Ela aprende rápido, é um prazer trabalhar com ela. Tão empolgada, tão curiosa, ela me lembra tanto de mim mesma quando eu estava começando. Tenho tanto a aprender. Você está indo muito bem, menina. Se der algum crédito, tá? O que tá acontecendo da sua mentora... o que tá acontecendo é bom, né? O que tá achando da sua mentora, Ariadne? Ainda não consigo acreditar. Estou aprendendo as técnicas mais rápido do que nunca. Nem consigo dormir pensando em como posso melhorar. Relaxa, menina. Você só precisa descansar bem e se cuidar. Eu sei. Mas é tão empolgante. Meu trabalho terminou aqui. Ei, sapatinho. Estou te devendo, eu sei. Eu tenho um dinheirinho, mas não é muito, mas... Não. Guarde isso, garota. Você vai precisar de uma reserva de emergência. Aqui, sapatinho. Fique com isso. Aê, uma caixa de tinturas. Acho que agora eu posso pintar o quê? Tintura metalúrgica, trocável, tudo trocável, né? Talvez eu possa pintar roupas ou até meu cabelo, né? Eu vou ver agora na loja de roupa ali em cima. Essas são tonalidades exclusivas que venho desenvolvendo para a indústria da moda. Então não diga que as conseguiu aqui, entendeu? Ninguém vai estar mais na moda do que você deste lado de Kilimann. Ótimo, legal. Legal. Ué, outra interrogação? Meu fornecedor de tintas boas voltou. Trouxe as minhas cores, sapatinho? Ah, pelas manchas das suas mãos, já vi que encontrou um belo roxo. Posso? Caramba, perfeito. Que maravilha, vou usar agora mesmo. Ah, e toma aqui pelo trabalho que deu. Boa. E quando tiver tempo, vou pintar o reflexo do pão-sol a seguir. Precisarei do vermelho alisarino muito em breve. Tá. Mas aonde é que eu encontro, né? Aqui não é. Eu vou ter que... Lá tem uma exclamação, mas também eu não lembro o que aquela exclamação é, mas era uma missão antes, né? Ah, eu tinha que voltar lá quando acabasse, tá? Putz. Que preguiça. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Ó, o coelhinho, foi um combo. Virei o sábado 6 horas em pé sem parar acordado, dormi 5 horas da manhã e no domingo 9 horas seguidas sem descansar. Mas tu foi o quê? Foi num showzinho, numa festinha que tu ficou 6 horas em pé? E não fui pra escola porque tiveram a pena de mim? Tiveram pena de ti? Então não tá tão ruim assim, né? Mas pelo menos comprei blister de Pokémon e veio 2 raras. Olha aí, ó. Reclamando de barriga cheia, galera. Cara, e se eu comprar essa mochila, hein? Resenha essa... Esse cabelo é resenha. Esse cabelo é resenha, cara. Né? Cara, essa blusinha tá no estilo, né? Eu tô aqui de taca-taca. Mas essa blusinha tá estilo também, vou te falar. Cara, e... Meu... E se eu botar essa aqui, essa parte de baixo, com o meu taca-taca aqui de cima? Tá na good, né? Tá na good. Ah, esse cabelão. Deixa eu ver. Cara, eu vou te falar. Eu vou meter na resenha. Vou meter na resenha essa mochila. E vou meter... Cara... Vou meter um lookzinho taca-taca em cima e... Ou não. Não, vou dar-lhe, vou dar-lhe. Tá, agora deixa eu ver uma coisa. A cor... tintura, equipar. Olha aqui. Ah, tá aí, ó, a tintura. Cara, mas eu vou deixar a cor original, meu. Vou deixar a cor original, não... Né? Não tem porquê. E eu só tenho uma opção, né? Vou largar a mochilinha. Preciso largar uma tintura nessa mochila. Pá, que vai ficar o bicho, hein? Bom! E aí? Que tal? E aí, galera? Um vermelhete
Ah, esse ciano aqui, hein? E esse preto ficou o bicho, cara. Esse preto ficou pica, mas vou deixar a cor original. Deixa eu ver se eu consigo pintar meu cabelo. Consigo comprar tintura, né? Ah, mas aí eu consigo pintar meu cabelo aqui? Ah, ó, tintura. Ah, olha aí. O cabelinho do Max. Caralho, hein? Quando eu consegui minha plaquinha do YouTube... Platinei pro Réveillon. Esse aqui é o meu cabelo já, né? Ah, olha aqui, ó. Só a pontinha. Só a pontinha. Será que eu deixo tudo no pretão? Vou largar tudo no pretão. Não, vou deixar como tá. Talvez eu use essa tinta pra alguma coisa. Ô, louco, Ademir, eu tô quebrado aqui, cê é louco, eu não consigo me remexer mais. Ah, cara, o copo meio cheio, né? Tudo tem uma consequência. Pra curtir demais, teu corpo vai pedir arrego demais também, né? Mas são problemas gostosos de se ter. Consegui um money pra investir e comprei blister. Foi um beijo na testa depois de ser atropelado. Não tá tão barato assim, né? Ah, isso aqui é tipo correio? O que é isso tudo? Estou organizando as correspondências. Pegadores tem? Por que não ainda? Boazinha, estou procurando trabalho. Então você viu o lugar certo. Estamos... Tá? Beleza, tô nessa. Você pegou 2 pacotes, hora de entregá-los. Ah, eu acho que isso aqui é tipo fazer bico pra conseguir pansol, né? O Nhurro. Já tô em Nhurro, né? E depois no dojo de Arisola. Tá. Ah, então eu não posso... Tá bom, eu devia ter clicado nas outras opções, então, né? Pra saber o que que era. Mas eu acho que... Isso aqui não é tipo missão secundária, é realmente pra eu ficar farmando dinheiro no jogo, tá ligado? Opa. Vai se comprometer pintando o cabelo nos 1000? Vou começar a gravar pra ter provas. Não. Não vou pintar o cabelo nos 1000. A primeira placa do YouTube eu acho que vem com 10.000, né, galera? Mas eu não vou pintar cabelo. Eu faço outras apostas, mas não pintar cabelo. Quando eu viver de YouTube é pintar cabelo. Agora, enquanto eu não viver de YouTube, só lamento, né? Pois é, eu prefiro... Claro, por que não? Indenizando, por que não fazemos uma batalhazinha de exibição só... Ah, beleza. A missão é fazer uma batalha. Não, começou o anúncio, maldito talento. Droga, logo quando eu comecei a gravar. Ah, meu, mas eu não vou pintar o cabelo, ó. Tudo bem, pode... Ó, no jogo eu pinto. No jogo eu pinto, mas na vida real, né? E outra, né, Coelhinho? Não sei se tava no meio da Ed, mas os youtubers pintam o cabelo quando ganham as plaquinhas, né? As placas do YouTube, me corrija se eu estiver enganado, é 10.000, 100.000 e 1 milhão, não é? Não ganha placa com 1000 inscritos. Adoraria, né? Adoraria ganhar placa com 1000, mas... Cara, e o Wolf, ele é pedra e planta, né? Ó o Conan. Correr é a melhor forma de conseguir pão sol e penas coloridas. Ah, então tá aí, ó. Realmente, é o que eu achava que era. Me machucou esse ataque do Zeneroth, hein? Zenoref. Machucou esse golpe do Zenoref. Cara, vou fazer o seguinte. Se não derrotar, eu derroto, né? Mas acho que o Torch Knight não vai derrotar com esse golpe. Derrotou, tá. Já dou-lhe no Wolf. Vamos ver se é neutro mesmo, se ele é meio pedra. É, ele é meio pedra. Tanto é que o fogo não foi super efetivo também, né? Eu estranhei só depois.
Aí o Roller, ele é normal e pedra, né? Então aqui eu já te digo isso, né? Já te digo isso. Eu vou deixar esse Wolf aí envenenado pra não ter que me preocupar com ele depois. O Coelhinho, olha isso, velho. Voltou agora, velho. Quando tu viu o comentário do Ed, acho que chega assim, ou eu tô louco. Ah, ô meu, que Ed longo, hein, cara? Nossa, aqui é 4 turnos, meu. Eu vou derrotar antes, devia ter atacado. Devia ter atacado. Acho que chega assim. Não, com 1000 eu acho que não, cara. É uma conquista braba. É braba, mas tipo assim... Cara, não sei não. Não sei não se não é 1000. 1 minuto e 20 de Ed da Nintendo foi quase 1 hora de tortura. 1 minuto e 20? Mas, ô meu, caramba, cara. Ah, é claro, né? Meu, pela Twitch eu consigo controlar quando que vai vir a Ed, mas eu não consigo controlar quanto tempo é a Ed, né? Não é verdade. Pode ser Ed de 15 segundos, pode ser Ed de 30 segundos ou pode ser Ed de 1 minuto inteiro, né? Essa que é a merda. Mas enfim, é que eu acho que o YouTube não dá placa de YouTuber pra 1000 inscritos. Porque 1000 inscritos, se o cara monetiza, se o cara paga... Não vou ter que batalhar com outro cara agora. Se o cara paga o YouTube, tu consegue esses 1000 inscritos muito rápido, sabe? Tipo assim, vamos supor que tu faça uns videozinho meta. Não esses videozinhos de gameplay que nem eu faço, que é o jeito mais difícil de conseguir views, né? E inscritos. Vamos supor que tu mete aí uns videozinho padrãozinho 10 a 15 minutos de novidade, de, sei lá, ensinando alguma coisa, tá ligado? Ou fofoca. Que o meta do YouTube é esse, né? É fofoca ou ensinar alguma coisa. E em 10 ou 15 minutos. Se tu mete um canal com esse tipo de vídeo e tu promove pelo YouTube, pelo Google Ads, tu consegue 1000 inscritos rápido. Então eu acho que eles não dão placa pra 1000 inscritos. Pelo que eu lembro é 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Pelo que eu lembro. Mas posso estar errado mesmo, né? Inclusive grandes chances de estar errado. Cara, aqui é sacrificar, vou te dizer. Aqui é sacrificar o Tortnite. YouTube é mercenário? Ah, o YouTube joga o jogo, cara. O YouTube joga o jogo. Eu ia te falar que o YouTube seria mais mercenário se ele fosse pay to win, né? E se ele te obrigasse a fazer a promoção pra poder avançar. Por exemplo, o Instagram é assim, né? O Instagram, ou tu viraliza ou tu paga. E pra viralizar, muitas vezes o pessoal tá pagando há muito tempo. E aí depois viralizou. Então é dura essa vida, né? Mas claro, óbvio, né? O YouTube joga o jogo. O YouTube se tornou um free to start, né? Um gratuito pra começar, né? Tu pode jogar o jogo gratuito, mas aí lá pelas tantas vai ter que tirar alguma coisinha, né? Pior, velho, o ChatGPT disse que é só no 100k. Oh, meu Deus, a primeira placa é só no 100 mil. Caramba. E eu achando que era no 10 mil. Tá, mas e aí? Não são 3 placas. Tu tem placa de bronze, prata e ouro, né? E aí tu tem uma de diamante, não tem no YouTube? 100 mil, depois é 1 milhão, e aí quanto? 1 bilhão? Não tem como, né? Ou então não são 3 placas, né? São só 2, prata e diamante, quando vê. Ah, não sei, cara.
Não sei, espero que um dia chegue, mas não sei. Também 100 mil inscritos eu acho que eu não vou chegar nunca, né? Qual o brasileiro que tem mais de 100 mil inscritos que faz gameplay? Só o Alanzoca e o BRQCedu, né? Na real, a galera do Flow Games agora deve ter mais de 100 mil inscritos, né? Nossa, ele quer uma Ociara, meu. Ah. Nossa, aqui tem velocidade 50, né? Não. Eu não vou dar um Ociara. Não vou dar um Ociara com 50 em velocidade. Esquece, não vou. Vou lá recuperar meus Tentem, vou cruzar lá o deserto. $100 mil, 1 milhão, 10 milhões e 100 milhões. Caralho! Caralho! Aí é bronze, prata, ouro e diamante, né? Caralho, é muita coisa, meu. Muita coisa. É muita coisa mesmo. É que, claro, né? Ser youtuber nos Estados Unidos, tu consegue views do mundo inteiro, né? Enfim, ser youtuber inglês falante, né? Estados Unidos, Inglaterra... qualquer país do mundo em que tu fale inglês e faça conteúdo meio em inglês, tu consegue views do mundo inteiro, né? Então, se tu pegar uma plataforma que tá pensando muito mais no mercado americano, né? Desculpa, eu vou parar de usar esse termo. No mercado estadunidense, né? Até, sei lá, Estados Unidos, Canadá ali, né? Mas com certeza o YouTube, quando começou, pensou muito no mercado dos Estados Unidos, né? E depois foi o mercado mundial. Tu pensando nisso, no mercado mundial em que tu fala inglês, tu consegue fazer vídeo pra qualquer canto do planeta, 10 mil é pouco, né? Num tráfego pago, que no Brasil é muita grana, mas tráfego pago em dólar, realmente, né? Deixa eu botar uma fragrância aqui pra dentro. Faz sentido, né? Para um youtuber que faz um conteúdo bom em inglês... Nossa, só sobrou 2. Ah, não, mas é que eu tenho o outro, né? Eu lembrei porque eu não comprei mais. Eu tenho que ir na diagonal pra cima. Mas, enfim... Pro brasileiro é possível pegar a placa dos 100 mil. Mas, tipo assim, já é grandes coisa, tá ligado? Já é grandes coisa a placa dos 100 mil pro brasileiro. Tá, deixa eu ver. Aqui tá um pouco de... Por que não? Aqui está, sua saúde, camarada. Esse chá está uma delícia. Fico feliz que você tenha apreciado essa hospitalidade. Sempre gostei de denizanos. Um dia farei um cruzeiro no Rio Sílaro. Tem tanta água. Deve ser um espetáculo de paisagem. Agora é a hora que conto as histórias enquanto bebemos chá, viajante. Mas eu sei que este velho aqui só se lembre da lenda da Rainha dos Mares. E já que você é de Nenis, essa história... essa é uma história que já deve saber. Tantas lendas incríveis que acabei esquecendo com a idade. Se você realmente se interessa por fábulas antigas, vou recomendar um livro excelente. Qual era mesmo o título? Ah, sim. Fábulas das Ilhas. É excelente. Provavelmente ele ainda pode ser encontrado na livraria Toussaint, na cidade grande. Tá. Então tá. A missão é comprar esse livro de Fábulas. E agora eu posso vir... Eu vou na diagonal pra baixo também, né? Dá pra comprar uma figurativa que os próprios youtubers compram pra comemorar os 10 mil, o famoso bronze. Dá pra mandar, na Shopee deve ter, né? Dá pra mandar fazer impressora 3D. Ah, cara, eu não vou. Minha comemoração de 10 mil inscritos vai ser... Vai ser com vocês, não vai ser comprando nenhuma placa fake, cara. Ah, não vou gastar nesse trajetinho, tamo quase lá. Comprar placa fake, mentir e usar hack é a mesma coisa, cara. Só perde pra roubar.
Todo mundo tem aquele amigo mentiroso, né? Que tudo que tu fez, ele já fez melhor. Todo mundo tem aquele amigo mentiroso. Fazer placa fake. E tudo bem que ninguém vai dizer que é original, né? Todo mundo vai dizer que é figurativo, mas tipo assim, compra um chaveiro então. Compra um bottom, tá ligado? Uma coroa do Burger King pinto, tá ligado? Com todo respeito a quem faz, máximo respeito. Máximo respeito, quem sou eu pra julgar a felicidade de alguém, né? Eu vou ficar muito feliz quando eu chegar aos 10 mil. Eu fiquei feliz pra caralho quando eu cheguei aos 500. Vou ficar feliz pra caralho quando eu chegar nos 1000. Mas vai ser mais gostoso quando eu chegar no... Quando eu chegar nos 100 mil e eu ganhar a plaquinha original, tá ligado? Vai ser mais gostoso. Tá, vamos pra missão principal finalmente, então, né? Vai ser live de 24 horas plantando bananeira. Tá gravado? Cara, quando eu chegar... Tu tá falando o quê? Nos 10 mil? Nos 10 mil, acho que... Cara, pode gravar, Coelhinho. Pode gravar. Quando eu chegar nos 10 mil inscritos, uma livezinha de 24 horas num sábado. Pode printar. Ao invés da placa, vai ser uma live de 24 horas. Ao invés de uma placa fake. Pode printar. Musa, eu gostaria de agradecer a todos os mestres dos dojos que atenderam ao chamado. O chamado de Kiziwa, e que estão aqui hoje com a gente. Mestra Sofia, por Denise. Mestra Tihani, por Omninésia. Omninésia, né? Capitão Cole da Brigada de Voluntários de Quetzal, representando Tukma. Mestre e doutora Sazaya, por Sipanco. Professor Constantinas, ele tá aqui. Oi, prof, eu tô aqui. Da Unitem de Harbury, representando os professores de ambas as Unitem. Declara aberta o primeiro congresso do arquipélago. Não há precedentes disso na história recente, Sapatinho. Com a palavra, a mestra Tihani. Obrigada, serei breve. Muitos de vocês até hoje jamais tinham ouvido falar no Clube El Soto. Eu os tenho investigado há algum tempo. Em uma viagem de pesquisa a Denise, eu soube do assalto às antigas ruínas no Forte do Barlavento. Acabou que uma tal de Lady Lot estava por trás desse transtorno. Eu sabia que ela tinha se associado a certos indivíduos arborienses há muito tempo, então decidi que a questão seria investigada profissionalmente. Musa, eu gostaria de chamar uma testemunha. Por favor. Carlos? E Sapatinho? Estava me perguntando o que vocês estavam aprontando. E o Lucila do Sapatinho? E aí, vovô? O Congresso do Arquipélago reconhece Carlos e Sapatinho, de Denise. Ambos são membros da Resistência e serviram com honra na Batalha de Uhuru. O povo livre de Kiziwa é grato a vocês pelo serviço, amigos. Eu sou um detetive particular. Fui contratado pela Tihani para investigar a tal Lady Lot. Os rastros dela rapidamente me levaram a uma sociedade secreta conhecida como Clube El Soto. Eu segui de Denise até Omninésia, onde a Lady Lot estava coordenando uma missão científica, como chamavam no vulcão Anak. Os Bel Soto provocaram uma erupção artificial para criar um tentem de diamante. Essa não... Isso me soa familiar. Foi quando encontrei Sapatinho, um jovem domador de Zadar. Ele me ajudou a deter os Bel Soto. Sapatinho se infiltrou no vulcão e desmantelou a operação dos Bel Soto, que era chefiada por um tal de Dr. Hamidjou. Espera aí, você disse Dr. Hamidjou? Por favor, doutora Sazaya. Nos deixe ouvir a história toda. Desculpe. Meu velho amigo, Padre Turei, me informou sobre os estranhos acontecimentos aqui em Kiziwa e do número cada vez maior de aeronaves vindo pra cá. Então, enquanto eu estava em Arbury para investigar a Lady Lot, Sapatinho devia ter coordenado tudo com o Badr Turei por aqui. Acho que todos conhecem essa parte da história. O que descobriu em Arbury? A Lady Lot tem laços com a antiga nobreza de Lagoburgo, mas não encontrei outras pistas. Quando tentei voltar para Kiziwa para me encontrar com o Sapatinho... Bem, obrigado, Carlos. Obrigado, Tihani. Sapatinho, o que mais pode nos contar? Minha aeronave foi atacada por aquela Lady Lot como vingança por expulsá-la do forte em Denise. Colidimos em Tukma e quase morremos. Quando cheguei em Quetzal, me jogaram na prisão. Foi mal. E aí, Sapatinho veio ao meu dojo e se juntou à resistência. O que pode nos contar sobre Max?
Elo era cruel, mas agora ele morreu. O próprio general matou Elo quando se recusou a cumprir ordens. Todos sentimos muito pela sua perda, Sapatinho. Mas alguma coisa que possamos usar? O general não é o verdadeiro líder do clã do Belsoto. Mas não sei quem é. Eu vi falarem de chefe. É melhor conhecer o nosso inimigo. Mas pelo menos sabemos que o clã Belsoto é maior do que pensávamos. Precisamos ficar atentos e aproveitar e iniciar... Precisamos ficar atentos e aproveitar a iniciativa antes que isso aconteça de novo. Muito bem, acho que já temos informações suficientes para debatermos. O Congresso agradece e dispensa, Sapatinho. Caros mestres, precisamos concordar em tomar algum curso de ação e rápido. Os Belsotos perderam uma batalha, mas não a guerra. Guerra? Não sei se devemos chamar isso de guerra. Detesto tanto quanto vocês, doutora Sazaya, mas temo que tenhamos chegado a esse ponto. Temos que tomar cuidado com as palavras. Os professores de Arbory estão cansados de apoiar essas operações no arquipélago inteiro e acham que elas ameaçam a independência deles. Como chamamos é irrelevante, caros mestres. Que Kizio sirva de aviso para todos nós. Se não nos unirmos contra os Belsotos, seremos derrotados. Se vocês tolerarem isso, suas ilhas serão as próximas. Vamos prosseguir. Você fez bem, Sapatinho. Venha, vamos bater um papo em particular. Eles vão demorar muito. Melhor irmos logo. E essa doutora tinha alguma coisa pra falar sobre o cientista, né? E o Musa, todo cheio de pressa, não deixou a gente saber o que era. Vamos ficar na curiosidade agora, né? Deixa eu ler um pouco do chat. Tá gravado? Nossa! Que a gente chegue logo aos 10 mil então, né, Coelhinho? Pra tu poder me cobrar. Live de 24 horas com gameplay com os inscritos? Claro! Claro! Eu não vou conseguir fazer 24 horas de um conteúdo só. Nessa live de 24 horas a gente vai jogar, tipo assim... Eu não sei o que eu vou estar jogando lá. Mas algum PVP vai ter, um Roblox vai ter, um CS, um Fortnite, Valorant, sei lá, Rainbow Six, qualquer outro jogo aí com os inscritos, cara. Qualquer jogo do Roblox, qualquer jogo aí do Fortnite. Sei lá o que vai ter quando tiver 10 mil inscritos, né? Isso pode ser daqui 10 anos, né? Pode ser que pode ser que a IA, que a inteligência artificial tenha dominado o mundo. Vai saber, né? Mas com certeza eu vou querer fazer uma live com os inscritos, com toda certeza. O que já é possível, né? Quem é membro do canal pode escolher um jogo que eu jogo, pode jogar comigo. Inclusive o Coelhinho se quiser, o Alan também se quiser. Acho que eu esqueci o nome do nosso outro inscrito, me desculpa. Membro, né, do canal. Quem for também inscrito na Twitch, né? Eu tenho 2 subs na Twitch também. Todo mundo pode ir lá pro Discord e me chamar pra gente jogar, né? Fazer uma livezinha com os inscritos. Ó, o coelho culpado e guardado no cofre da humanidade. Ed rapidinho, o louco. Ainda bem que a Ed foi rápida dessa vez. Ó o Carlos, bem. Então precisamos decidir o que fazer em seguida, Sapatinho. Tomara que o chefe tenha alguma pista para seguirmos. Olha a Tiffany. Nossa, que conversa longa. Olá de novo, Sapatinho. Cá estamos novamente, nós 3. A última vez foi em Nanga. 1 ano atrás? 1 ano atrás? Meu... Caralho, olha como o tempo passou, galera. É engraçado como os jogos, o tempo passa e a gente não percebe, né? Porque pra mim faz 1 mês. Eu tava em Nanga. E faz 1 ano, né? Então, o que faremos agora, chefe? O Congresso bolou algum plano? Mais ou menos. Temos um entendimento preliminar, mas não a resolução firme que eu queria. Fazer o Congresso todo concordar em uma ação conjunta vai demorar mais do que eu pensei. Isso é óbvio, né? Quem está do nosso lado? Todo mundo, espero, já que o outro lado é o clã Belsoto. Mas sei o que quer dizer. Obviamente, o Musa está bem ciente do perigo que os Belsoto representam, assim como o Cole. Mas ele está aqui com um bando de voluntários. Ele não tem o apoio da mestra Tukimana. Que bom que tomou a decisão certa, chefe. Não estou te pagando para puxar o meu saco, Carlos. Por que não querem agir? Bem... De acordo com Constantinos, os professores de Arbory estão focados no conflito deles e não querem participar de nada exterior. Por isso não vieram. E nem a teimosa da Yarene, que é acomodada demais. A Yarene é... não lembro quem é a Yarene. E... eu não sei se eu conheço ela, né? Então quer dizer que em Arbory tá rolando um conflito próprio lá. Será que tem a ver com os Belsoto? A Sofia quer ajudar, mas é ingênua demais. E Sazaya ainda não se decidiu. Precisamos convencer
demais e temos pouquíssimo tempo para isso. Talvez possamos convencer os indecisos. Posso tentar persuadir a Sofia e você a Sazaya. A Sofia já está voltando para Denise. Mais sorte na próxima vez. Hora de agir. Falou como um verdadeiro detetive. Concorda que não podemos simplesmente ficar parados até que o Congresso do Arquipélago chegue a uma decisão. Precisamos ter a iniciativa. Atacar antes que os Belsoto possam se reorganizar para atacar novamente. O problema é que... não sabemos onde. E cada vez que vamos a algum lugar, os Belsoto atacam outro. Estão sempre um passo à frente. Preciso de uma pista para seguir, chefe. Bem, eu tenho o diário da Lady Lott. Você... o quê? Deixa eu ver. Onde você arrumou isso? Encontrei na Figueira, em Omninésia. Está aprendendo com o melhor, né? Beleza, acho que essa página do diário é mais útil pra você do que pra mim. Ela parece estar descrevendo algum tipo de técnica para domar Tentem. Suporte. A sobrevivência muitas vezes é uma vitória. Funciona apenas se o Tentem estiver alerta, removendo o defeito, concedendo esquiva por 2 turnos e curando... A parte do curar 10% do PV é interessante, né? Consegue encontrar algo de útil, Carlos? Precisamos de alguma pista que nos leve ao líder deles, ou alguma indicação do que vão aprontar em seguida. Deixe comigo, chefe. Vou precisar de um tempo para ver se tem algo de útil por aqui. Ótimo. Então manda ver, sapatinho. Tenho que voltar para a Omninésia para discutir com o Rarity. Mas antes de eu ir, tem uma coisa que você pode fazer. O que você precisar. Preciso que você fale com Sazaya. Ela é mestre do dojo de Cipanco e é muito importante. Ela praticamente inventou os CTs do tipo digital na época. Na verdade, o Hamidio era um dos pupilos mais promissores dela. Todos nós temos uma história. Enfim, então tá, a gente já sabe quem que é o Hamidio e sabemos por que ela tá em dúvida, né? Ela deve ter alguma afeição a ele. Enfim, resumindo, ela deve saber algo sobre ele que nós não sabemos. Enquanto o Carlos segue a pista da Lady Lott, quero que você fale com Sazaya e siga o rastro do Hamidio. Vamos lá então, né? É isso. Então tá. Mas onde é que eu vou falar com ela, né? Me disse o que eu... tá. Lá, naquele local. Beleza. Deve ser tipo um hotel, né? $826 inscritos, hein? Cuidado, ADM. O 1000 tá logo ali, né? O 10.000 falta muito. Dependendo da hora que tu tiver livre, meu nobre. E tenho que ver jogos não tóxicos. Seria bom, né? Vamos pegar mais um aqui que eu não conhecia. Seria bom, né? Seria bom. Deixa eu dar uma vasculhada por essa área aqui de cima que eu não consegui ver, né? E aqui eu acho que é o aeroporto, né? Mas eu vejo isso aqui depois. Já tô aqui, já vou ver agora. Olha aí a Adia pra gente pegar a Narval. Bom dia, bom. E aí, Elor? Bom dia pra ti. Como é que tamo? Como é que tamo? Bom demais, bom demais. Tamo bem aqui também, né? Isso aqui será que é a biblioteca que eu tenho que pegar as fábulas? Olá, está procurando algum livro em particular? Sim, você tem o Fábulas das Ilhas? Um clássico, sim. Acho que ainda temos um. Deve estar naquela estante ali, à sua direita. Aqui? Aqui está Fábulas das Ilhas. Fábulas das Ilhas, vejamos. A Rainha dos Mares de Denise, Tebmes, o Marinheiro, Um Conto de Amor Imortal. Aqui. Reza a lenda que as sacerdotisas incumbidas de proteger os portões de Sua Alteza Marítima mantiveram a fúria de Serbatio longe do resto do mundo. Guardada nas formações cavernosas ao norte de Brissaldemar, bem acima dos portões de pedra. São as cavernas da água marinha. A entrada para o reino das rainhas dos mares deve ser por ali, em cima de uma parede de pedra. Agora que eu tenho esse equipamento de escalada, aquelas paredes de pedra vão ser moleza de escalar. Claro que é um dos lugares de evolução do Two-Way, né? E calma, galera, eu só vou voltar pra Denise quando eu pegar meu item de patinação, não, né? Eu posso voltar pra Denise. Porque em Denise... Desculpa. Não, Denise, é Denise, né? Denise. Zadar é da minha cidade, bem ao sul, né? E Denise é o arquipélago. Eu posso voltar pra Denise, porque lá não precisa de patinação. E fazer tudo que eu tenho lá de pendente, né?
O que eu não posso fazer ainda é voltar pra Omninésia e Quetzal. Tá, é que Quetzal faz parte... Não, ué. É Tukma, desculpa. Quetzal é uma cidade de Tukma, né? Eu não posso voltar pra Omninésia e nem pra Tukma sem meu patins. Mas pra Denise eu posso. Eu acho que eu vou fazer isso hoje, galera. Vou te dizer. Deixa eu falar com esse cara de novo. O que você tá procurando em particular? Sim, você tem a última edição da Jornada de Andaira? Este está indo rápido, está indo tão rápido que piscou, já era. Esse está indo tão rápido que se piscou, já era. Deixa-me ver. Você está com sorte, vai ficar com a última cópia. Não tenho ideia de quando receberemos mais de Cipanco. A espera é angustiante, não é? Aqui está. Beleza, obtive o gibi. Pelo Pansol, a edição tá... Ele pode ser seu de graça, mas será que pode fazer um favorzinho em troca? Claro, sem problemas. Agora que as coisas vão voltar ao normal, as pessoas estarão morrendo de vontade de pôr as mãos nesse gibi. Preciso que alguém faça... de alguém que faça o pedido de outra remessa. Você parece ser um domador que sabe se virar. Do tipo que provavelmente consegue chegar a Cipanco antes que o tráfego aéreo volte ao normal. Beleza, deixa comigo. Fantástico. Com certeza que isso não é nada para alguém experiente como você, já que veio de tão longe só para pegar esse gibi. Aliás, você provavelmente pensou nisso, já que claramente é fã. Mas só para não deixar dúvidas, se for a Cipanco e fizer o pedido, você pode até conseguir um autógrafo no gibi. O que acha? Tenho certeza de que minha amiga vai amar. Mas é claro que vai. Será uma verdadeira edição de colecionador. Beleza, agora vamos falar com o nosso querido professor Constantinos, né? Cara, o que me deixa mais estranho... Me deixa mais estranho é ótimo, né? Mas o que me gera uma certa estranheza, assim... O que me deixa mais inquieto é que, tipo assim... O Sapatinho falou que o Max morreu e o professor Constantinos, foda-se, né? Só riu. Ai, que bom te ver, Sapatinho. O Max morreu. Ai, que bom te ver, Sapatinho. Tá ligado? Deixa eu ver aqui o chat um pouco. Se eu conhecer algum jogo aí do Roblox que goste ou que seja compatível com mobile sofrido, cara, aí é que tá, né? Eu não sei, mas eu vou ver uns nomes e te mando lá no Discord. Eu mando lá no grupo do Discord pra galera ver o que eles acham. Ó o Elor, morto de cansaço, mas estou vivo. E acho que isso é bom. Cara, assim, ó. Só sabemos o quão bom é estar vivo, né? Porque até agora ninguém conseguiu falar com alguém que já morreu. Então vamos comemorar. Né? Ó o coelhinho, assim que é bom, gastar todo o salário em booster de Pokémon compensa o sofrimento. O Elor é difícil... O Elor é difícil gravar, tá batizado de Wallace, caramba. E o coelhinho dando apelido, né? Sempre os melhores. Ó o Elor rindo. 1 minuto e meio de ad, caramba, cara. A Twitch tá ficando triste mesmo, hein? Fique com inveja também só 10 segundos, isso aí. Que role esses conflitos aí na Twitch. 1 hora de ad, finalmente. Sapatinho, você veio de tão longe, querido pupilo. Querido professor. Ó, vamos lá. Você soube o que houve com o Max? Sim, eu soube. Foi uma perda terrível. Desde então, tenho tentado criar coragem para ir até Zadar e contar à família dele. Ele parecia com você de tantas maneiras. É muito triste que as coisas tenham acabado dessa maneira. Ele realmente te admirava, bem lá no fundo. Tenho certeza de que, com o tempo e paciência suficiente, vocês dois iriam se entender melhor e juntar forças pelas causas certas. Cara, aquele guru de Tukma falou que eu cruzaria com o Max, que eu tinha tanto parecido com o Max quanto o Elo tinha comigo, né? Mas assim, eu ainda acho que Elo não morreu. Eu ainda acho que o Max não morreu. Eu acho que de algum jeito ele se salvou. E que, obviamente, né, antes do fatídico momento, ele tinha reconhecido a merda que os Belsoto eram. E, obviamente, ele vai estar vivo. Quer dizer, se ele estiver vivo, né? Pode ser que... Pra mim, vai ser um choque se ele estiver morto mesmo. Mas aí ele vai estar vivo, vai vir falar comigo e dizer, nossa, é verdade, eu tava errado, blá, 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 blá. Mas as coisas nem sempre saem como planejado ou como queremos que sejam. Isso também é uma lição da vida adulta, Sapatinho. Uma lição amarga, mas verdadeira. Professor, o que você tem feito? Isso é aquilo. Eu perguntei sobre matemáticos aos meus pares em Arbury. Parece que ninguém anda muito interessado nisso. Desculpa. Vamos lá. Eu perguntei sobre metamiméticos aos meus
pares em Arbury. Parece que ninguém anda muito interessado nisso, exceto aquele professor. Acho que fizemos alguma descoberta. Tem metamiméticos, dos quais o melhor exemplo é aquele velho e adorado Two-Way, realmente reagem a pontos de poder. A localização desses lugares por si só é uma área de estudo. Tem o Inquisiwa, que se chama Lar de Aisha. O poder parece emanar do próprio origem da humanidade. Eu acabei de ver o livro aqui a respeito de outros desses lugares. Parece que o velho reino da Rainha dos Mares lá em Denis. Não consigo me lembrar onde coloquei. E um dos meus alunos comentou sobre uma Irmandade do Fragmento em Tukma e os artefatos que eles reverenciam. Isso me soou bem similar às relíquias ladecimianas. Queria ser mais jovem e saber saltar pedras. Cara, sim, então tá. Até agora Denis tem um ponto só que é pra água. Em Tukma tem esse culto, né? Que é só do tipo cristal. E... Desculpa, em Denis tem água. Em Kisiwa é o pedra, né? Só que faltam só mais 2 lugares pra eu explorar. Então ele não tem um pra cada elemento, né? O Two-Way pode evoluir pra 5 elementos, aparentemente. Preciso pedir um favor. Qualquer coisa pelo meu pupilo preferido. Ah, todo mundo sabia que eu era preferido e o Max não, né? O próprio Max sabia. Como posso ajudar? É pra Phaedra. Ela quer estudar em Arbury. Ah, esse nome não me é estranho. É a filha do Minos, o pescador. Velocílaro, ela já cresceu? Como o tempo voa. Vai ser um enorme prazer poder ajudar. Diga para ela que eu a espero em Arbury. Estou precisando de um assistente de pesquisa. Outra pergunta. Não. Tá. Desculpe, preciso ir. É claro, eu entendo. Você é um domador pleno agora. Para todos os efeitos e propósitos, é um adulto com enormes responsabilidades. Sempre soube que você tinha um grande potencial, mas ainda assim, você me surpreendeu, sapatinho. Um dia seu talento será muito bem utilizado. Cuide-se até lá, meu pupilo preferido. Tá aí. Então tá, né? Vamos falar aqui com a Suzaya, acho que é o nome dela, né? Suzano O, Suzaya, sei lá. É Sazaya. E eu não posso perder aqui o chat, né? Ou então eu posso te arrastar pra uns MMORPG? O último MMORPG que eu joguei, vocês viram bem, foi Digimon e eu não terminei. E o Jujutsu Legacy, se lembra? Teve rework. Minhas 6 horas de farm sumiram em menos de um mês. Meu Deus, cara. Se fudeu. Tem como colocar foto de perfil na Twitch? Tem, cara. Tem. Eu tinha uma outra foto de perfil antes de ter o canal. Eu acho que tem, pelo menos. Só se mudou. Claro que tem. Às vezes eu sou burro, velho. Como é que tu colocou esse negócio no seu nome, Wallace? O que exatamente? Aqui no teu nome... O Wallace não, né? O Elor. O que exatamente? Do lado do teu nome tem um 2023. O coelho sendo Suzano O do Madara? Aqui é a Suzano O da... Suzano O de sei lá qual que é o nome do novo arquipélago que a gente vai, né? Não deve ser Arbury. Deixa eu ver. Não, tá. Pera aí. O Minésio eu devo conseguir evoluir o Two-Way. Vai ser tipo assim... planta, cristal, água, pedra. Algum aqui vai ser fogo. Ou será que é... Não, aqui é fogo. Água, fogo, cristal, pedra. Será? Que eu acho que aqui fica dentro do vulcão. Bom, enfim, vamos falar com a Suzano. Fico imaginando, será que eles têm algum livro sobre psicohistória aplicada? Você é aquele tal de sapatinho, não é? Assistente daquele detetive denisano, correto? Exatamente. Que prazer. Pelo que eu vi, você prestou serviço a Kisiwa e para esse tal de congresso. Então, o que você quer? Qual a sua opinião sobre o congresso? Muita urgência e cheio de boas intenções, mas boa parte não tem jurisprudência. Todos nós respeitamos a autoridade moral do Musa, em especial depois de ter expulsado os Belsoto de Kisiwa, mas ele não tem nenhum mandato oficial ou legal. Alguns mestres dos dojos nem deram as caras, e aqueles que apareceram por lá não são de forma alguma subordinados dele, do Congresso ou de qualquer outra autoridade. Assim fica difícil tomar decisões como uma assembleia. O Musa e a Tyranny têm bons argumentos em favor de ações decisivas, mas como elas são? Uma espécie de exército parlamentar marchando pelo arquipélago como os reis de antigamente? Ninguém quer isso, exceto o Colley.
Parece mais com algo que o general sonharia. Como está em Sipanco? Ela é de Sipanco, isso aí. Um pouco mais agitada do que estamos acostumados. Verdade seja dita. Ouvimos histórias sobre coisas estranhas acontecendo aqui em Kislev. Depois houve um tipo de distúrbio em nosso suprimento de cristal de Tukma. Mas não previmos nada assim. E a isso se somam uns incidentes estranhos em meu laboratório. Achei que fosse só um acidente, então passei a imaginar que fosse de propósito. Uma brincadeira de algum domadorzinho local. Mas agora que eu vi que o Dr. Hamid se juntou àqueles Belsoto, tudo começa a fazer sentido. Um sentido horrível, sendo sincera. De que incidentes você está falando? É complicado. Enfim, tem alguma razão para você estar me perguntando isso? Ou é só conversa fiada? Estou investigando o Hamid. Ah, aqui estamos. A Tiffany perguntou sobre isso também. Mas aí ela teve que encontrar aquele detetive dela. Já que está trabalhando com eles, acho que posso confiar em você. Bom, então sente que lá vem história. Mas tentarei ser breve. Nada como aqueles discursos do professor Victor. Toda vez que ele conta a história, tenho vontade de arrancar os meus cabelos. Conte a história toda. Então, foi há muito, muito tempo. Antes do Tenten do tipo digital, antes das Tencartas. Antigamente, você precisava levar os seus Tenten em manadas ou em jaulas e, enfim, fugir do assunto. Naquela época, Tiffany tinha... então, aparentemente as Tencartas e a tecnologia que a gente conhece não é tão antiga assim, né? Porque ela não deve ter mais de 50 anos. Naquela época, Tiffany tinha acabado de sair do dojo, tão inexperiente quanto você, e o Constantinos era um rapaz jovem e saudável. E o Dr. Hamid era um dos meus alunos mais promissores. Ele também se interessava bastante por Tenten, então eu pus no comando do projeto digital. Eu estava mais interessada nas aplicações tecnológicas, entende? Que aplicações tecnológicas? As Tencartas, por exemplo. Você faz ideia do que era complicado levar um Tenten de um lado para outro antes das Tencartas? Você precisaria ter muito dinheiro para poder bancar mais do que um punhado delas. Nada de levar Tenten do tipo fogo a bordo de aeronaves ou viajar pela terra com Tentens do tipo água em lugares como o deserto de Taza. Enfim, você entendeu. E não são só Tencartas, toda a tecnologia digital que temos hoje deriva daquele mesmo projeto. As TVs, os computadores, sua Tempédia, né? Tudo funciona segundo o mesmo princípio. Deixa eu tomar uma água aqui e ler o chat. Ó o coelhinho. Esse 2023, né? Que é o 22 Coração 3. 2023? Ah, faz sentido. Na caixa para digitar no lado esquerdo tem alguns quadradinhos. Aí dá pra escolher dessas coisas aí. Aí, ó, pra quem não souber, né? Ó, o Eloro mudou pra 2024 agora. Isso na Twitch, galera. Também tem o 2024, mas eu não estou gótico esse ano. Wallace gótico, interessante. A cada temporada muda a personalidade. Ah, entendi. Eu também não sabia disso, pra ser bem sincero, né? Depois eu vou botar no meu nomezinho também, pra eu conversar nos chats aí. Quem mais estava envolvido? A Tiffany estava lidando com os novos Tentens, os domesticando e treinando. O Hamid estava desenvolvendo o tipo digital usando as pesquisas dos Constantinos, que até então era só uma teoria maluca. A Yaren e a Nala, antigas mestres do Jogo de Kislev, estavam ajudando na questão biológica. Eu perdi o contato com a maioria deles quando fui para a área de desenvolvimento tecnológico, mas todos os envolvidos eram excepcionais. Foi o primeiro projeto verdadeiramente pan-arquipelágico e foi glorioso. O crème de la crème, como o Victor gosta de dizer. Ele era um dos assistentes, um cara bem tagarela. Ele ensina Temos História em Árvore hoje em dia. Continue. O Hamid não queria parar com os Tentens digitais. Ele achou que deveríamos continuar os aperfeiçoando. E por aperfeiçoar, ele queria dizer transformá-los em robôs. Escravos sem mente. Então é claro que os membros da equipe mais voltados ao treinamento se opuseram. Os que vieram da tradição dos dojos e preocupados com o bem-estar dos Tenten. Mas ele era um purista da tecnologia e não ligava muito para a ética. Constantinos deu o melhor de si para fazer com que ele tivesse um mínimo de comprometimento, mas não era muito bom mediador, para ser sincera. Aí as coisas ficaram bem feias. Bom, realmente o Constantinos não é um bom mediador, né? Por exemplo, o próprio protagonista e o Max, né? O Max se tornou um vilão porque o Constantinos não era um bom mediador. Algo a ver com o Tenten de Diamante? Tinha alguma coisa a ver, sim. Um artigo teórico ou algo assim. Dá pra acreditar nisso?
No meio daquela confusão, ele sugeriu que colocássemos os Tenten de cristal em câmeras pressurizadas. Isso não pegou bem. Eu não estou surpresa que ele continuou perseguindo essa ideia. Ele sempre foi implacável e impiedoso. Tinha tudo para ser um grande cientista, mas no fim, o que ele fez não era ciência. A ciência não é neutra. E é hipocrisia fingir que é. Precisamos nos posicionar e devemos nos posicionar pela ética. Somos cientistas, não deuses. É nosso dever cuidarmos tanto dos Tenten quanto dos humanos. O professor Constantinos fracassou? Eu sei que ele é o seu mentor e, por isso, você tem grande respeito por ele. Mas é necessário entender que todos erram e que ele era bem jovem naquela época. Ele queria dar ao Hamid uma chance de se redimir e também estava bastante interessado nos Tenten do tipo digital. Então tinha medo de que o encerramento do projeto pudesse acarretar a perda das espécies mais avançadas. Enfim. Nos últimos anos ele tem viajado bastante e me falou sobre Tenten metamiméticos. Sendo sincera, eu não prestei muita atenção. Acho a visão da tentemologia em geral meio entediante. Uma alternativa à energia pansolar que seja sensata, barata e expansível, aí sim estamos falando do futuro. E o que rolou? No fim, tive que interferir, mas era tarde demais, a equipe tinha se dividido, precisei expulsar o Hamid e o projeto foi cancelado. Veja bem, ele foi um sucesso. Nós possuímos Tenten do tipo digital, e uma tecnologia revolucionária estava a caminho. Mas quem sabe o que poderia ter acontecido? De qualquer modo, tentei ficar de olho no Hamid, mas ele desapareceu completamente. Ele estava amargurado, se sentiu traído, e eu fico pensando que queria ter interferido antes e o salvado, sabe? Não sei se faz sentido. Então, a que isso nos leva? Ao incidente no Anak, que você comentou, o Clã Belsoto ter o tipo digital em abundância, a invasão de Kizua e aos incidentes recentes em Cipanco. Já faz um tempo que os Tenten tipo digital andam desaparecendo do meu laboratório, em Nanto. Eu achei que era coisa dos assistentes do laboratório ou de alguns obadores locais meio atrevidos e gananciosos. Só que agora eu vejo um padrão. E há rumores sobre uma tal nuvem fortaleza por aí. O que eu, a princípio, tratei como sendo uma lenda urbana de habitantes bêbados, mas agora acho que não. Os Tenten estão desaparecendo em Cipanco? Sim. Muitos parecem ter escapado ou sido soltos na natureza propositalmente. Isso causou problemas com os Tentens da região. Achei que era um acidente, mas agora não estou muito segura dessa possibilidade. Parece mais uma grande operação dos Belsoto em Cipanco, que anda acontecendo há algum tempo. E bem na minha cara. E quanto à nuvem fortaleza? Parece muito com lendas e contos de fadas como o Nantoshima Monogatari, para ser levado a sério. Mas bate com os testemunhos que temos ouvido de combatentes da resistência kiziwana no Congresso do Arquipélago. Uma espécie de fortaleza que eles conseguem mover por aí. Onde Cipanco? Essa é a questão, Sapatinho. Acredite em mim, é uma ilha enorme. Não podemos perder tempo caminhando por toda a ilha atrás dos Belsoto. O clã pode estar preparando um ataque nesse exato momento enquanto conversamos. Você precisa filtrar um pouco mais as opções. Uma vez lá, posso ajudar o quanto você quiser, mas precisamos de uma localização mais exata. E de uma aeronave, é claro. Você vai para Cipanco comigo? É claro que vou. Sou mestre do dojo de Cipanco, caso você não tenha percebido. Como podemos filtrar? Não pergunte pra mim, eu sou uma cientista. Você não é o aprendiz daquele detetive, como era o nome dele mesmo, Carlos. Isso parece mais um trabalho para ele do que pra mim. Vou falar com Carlos. Bom menino. E não se esqueça de que precisamos de uma aeronave. Cipanco é longe demais para ele quicando nas pedras. Ou seja lá como vocês chamam aquilo. Beleza, né? Quanta conversa. Assim, cada temporada é fogo. Eu só mudei em momentos históricos. Tenta mudar aí o teu coelhinho aí, ó, pra 2024, ou 23, ou 25, sei lá. Tá, o Carlos tá aqui, né? Vamos lá falar com o Carlos, então. Vamos lá falar com o Carlitos Teves. Parça, como foi? Precisamos de uma aeronave. Bom, acho que dá pra usar a Narval, quer dizer, se você conseguir convencê-los a pilotá-los de novo. A última viagem foi um pouco turbulenta. Precisamos ir para Cipanco. Cipanco, faz sentido. A questão é onde em Cipanco? Na verdade, queria mostrar uma coisa. Venho estudando o diário que você me deu. A nossa velha amiga Lottie codificou uma mensagem secreta no texto.
Traga Telobos para Iwaba. Mantenha a operação Zaobian. Zaobian é um Tenten, né? Um Tenten digital. A evolução daquele do Max, né? Eu acho, né? Operante como guarda. Iwaba? Sim, é uma região selvagem no extremo de Cipanco. Bem onde eu esconderia uma fortaleza voadora gigantesca, se tivesse uma. Deve ser o tal de Telobos de que falam as testemunhas quisiuanas. Conseguimos, Sapatinho. Sabemos onde os Belsotos estão se escondendo. Podemos surpreendê-los antes que eles planejem outro ataque. Rápido, vai falar com Musa e parta para Iwaba o mais rápido possível. Vamos lá então, né? O Musa tá ali em cima. Ainda bem que ele não voltou pro dojo, né? Sapatinho, que bom te ver de novo, amigo de Kizua. Eu sei onde os Belsotos estão. Sim? São ótimos, são notícias excelentes. Precisamos levar a luta para o campo inimigo em vez de esperar para reagirmos. O problema é que o Congresso do Arquipélago está no impasse. Tihan e eu não conseguimos um acordo para uma grande ação coordenada, então dependemos dos nossos fiéis agentes individuais até conseguirmos mobilizar forças maiores. Acertou, isso significa você. Que surpresa. Um passo à frente. Como presidente do primeiro Congresso do Arquipélago, é um privilégio e honra garantir a você, Sapatinho de Denis, o status de agente congressista especial. Você vai atuar como representante especialmente escolhido pelo Congresso, nosso braço direito e vanguarda na luta contra os Belsoto. Estou honrado, presidente. De fato é uma honra, mas também uma responsabilidade. Eu teria hesitado em pôr tanta pressão sobre os ombros tão jovens. Mas quisiuanos ainda mais jovens se sairiam bem contra os Belsoto. E você provou que é capaz. Precisamos lutar. Precisamos ir até o fim. Precisamos lutar em Cipanco, como lutamos nas planícies e nas montanhas de Kizua. Temos que lutar com eles nas praias de Denis, na Fortaleza Voadora, tão alto quanto a lá de cima e tão profundo quanto lá de baixo. E nunca devemos nos render. Vida longa à resistência. Por decreto do Congresso, a boa aeronave Narval foi declarada uma embarcação parlamentar e de agora em diante, com Adia Turei como nosso agente especial também. Vocês têm prioridade para restabelecer Izarpar, para reabastecer Izarpar. Todo e qualquer amigo da liberdade nesse arquipélago fará o máximo para ajudar quem possua essa medalha. Aê, ó, legal. Tem que voltar ao dojo agora. Vá, Sapatinho. Beleza. Beleza. Só que, né, galera, eu não vou pra Cipanco agora. Eu quero voltar pra Denis. Eu vou voltar pra Denis e vou encerrar o episódio sem explorar lá, né, galera? Porque já tá dando a hora. Agente congressista Sapatinho, nada menos que isso. A Narval está a seu dispor. Devemos zarpar? Temos que voltar para Denis. Viajar. Beleza. Que episódio com conversa, né? Vamos lá, galera. O que eu tenho pra fazer aqui? É aqui. É aqui. E deixa eu ver. É que essa região talvez tenha item pra eu pegar, né? Então eu vou ter que subir até lá. Que preguiça. E eu acho que pra cá, dentro da caverna aqui, talvez... Bom. Muitos pontos de interrogação aqui, né? Aqui então vai ter um salta-pedras também. Deixa eu pensar. Aqui, dentro do Barlavento, não tem nada pra escalar nem pra pular pedra. Então eu venho aqui... episódio que vem, galera. Episódio que vem. Vou vir aqui. Vou voltar. Vou falar aqui. Vou descer pra cá. E aqui eu consigo explorar na escalada também, né? E no caminho eu falo... Eu consigo descer, só que aqui eu tenho que falar com a véia das figurinhas. Vamos colar as figurinhas. Caralho, bem lembrado. Foda-se a logística. Vamos colar as figurinhas.
Vamos colar as figurinhas. Vamos lá, pra finalizar o episódio, galera. Ah, deixa eu ver. Guaxinim de cristal. Ratinho de cristal. Peixe. É girino, né? Isso ali é um girino, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ratinho de cristal. Não, não é ali em cima, né? Cara, eu acho que esse minerador... Não, né? Não. Ah. O surfista. E aqui o girino. Tá. Agora aqui... Ó, aqui é o segurança. É o arredondado pra cá, não, né? Mas não vai ser isso aí. Isso ali é Grande Figueira. Aquele arredondadão ali. Ah, mas aqui é, né? Ah. Aqui. E esse é uma bola, né? Vai ser fácil de identificar, mas já perdi de vista essa bola. Aqui, ó. Ah. Feito, colados adesivos, né? Já tem bastante adesivo já. Mas, belezinha, né? Episódio meio curtinho, cara. Ai, cara, será? Ah, eu vou deixar esse episódio curto. Aí eu exploro bastante Denise e depois a gente vai pra Cipanco. Ou será que eu já... Ou será que eu já exploro isso aqui em cima? Ah, vou explorar aqui em cima já, vai? Ah, eu já tiro isso da frente. Eu tiro isso da frente. Chorinho de episódio. Chorinho de episódio aqui. E vai ser... Nossa, vai ser lá pra lá, né? Tá, tive sorte até agora. Aí eu vacilei, né? Depois pra voltar é mais tranquilo, eu acho. Ah, logo ali. Puta merda. Não tinha nada aqui, cara. Vou ter que voltar, né? Então aqui assim, ó. Beleza. Ah, não tinha nada. Curiosidade sanada, né? Curiosidade sanada.
Agora sim. Agora sim eu encerrar o episódio, rapaziada. Muitíssimo obrigado a quem chegou até aqui. Quem tá assistindo isso aqui até agora, comenta aí nos comentários aí, sei lá, cheguei até aqui. Ponto, valeu. Beleza? Usei criatividade, galera. Tamo junto, valeu, deixa o like, se inscreve, entra pro Discord, vira membro do canal, vira sub lá na Twitch. Acessa os links aqui embaixo, manda seu live pix, um forte abraço, fui!